Sabemos que para comprar algo é necessário que tenhamos dinheiro, mas o processo para chegarmos ao dinheiro que usamos hoje sofreu várias mudanças ao longo da história da civilização. As formas de moeda de troca que usamos hoje em dia, como ouro, papel moeda e até mesmo criptomoedas, foram se adaptando conforme as necessidades e tecnologias de cada época. E nesse contexto, você pode se perguntar: como surgiram as criptomoedas? É o que vou lhe explicar nesse vídeo, a história das criptomoedas. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Antigamente, toda negociação era feita à base de troca, onde você oferecia algo de valor que você possuía e trocava por algo que lhe interessasse. Porém, esse modelo foi se tornando difícil, pois havia a necessidade de que as duas pessoas tivessem interesse em trocar seus produtos. Quando o interesse não era mútuo, as negociações não se concretizavam e você deveria procurar outra pessoa para conseguir o produto que desejava trocar. Então, muitas sociedades começaram a adotar um produto que pudesse ser trocado pelas mais diversas coisas. Na Mesopotâmia, usavam grãos de cevada, e quando a troca exigia uma quantidade muito grande de cevada, que tornaria difícil o transporte, eles utilizavam um pequeno disco de metal, uma espécie de moeda. No Japão, usavam arroz. Na América Central, os astecas usavam o cacau. Povos africanos usavam conchas e os romanos usavam sal, que inclusive deu origem à palavra salário. Todo tipo de moeda devia ter como pilar a confiança no seu valor pelo povo que a utilizava. Cada uma dessas moedas tinha um valor e aceitação apenas na sua região. Só que quando começaram os processos de globalização, veio a surgir um grande problema. As moedas aceitas em determinada região não tinham valor em outra região. Assim, surgiu a necessidade da criação de moedas globais. As moedas de metais foram a solução encontrada na época para serem utilizadas como globais, por serem relativamente leves, maleáveis, duradouras e apresentarem um aspecto bonito. Algumas civilizações já usavam moedas metálicas antes mesmo disso. Porém, os valores de cada moeda mudavam regionalmente, dependendo principalmente da escassez ou abundância do metal na região. O peso das moedas começou a ser padronizado em Atenas, visando as relações comerciais do Mediterrâneo. Com o passar do tempo, outros povos viram a necessidade de padronizar também a sua moeda, pois quando navegavam comercialmente, encontravam o problema de sua moeda de troca local não ser aceita pelos povos de outros lugares. Então houve o início da padronização global das moedas. Contudo, surgiu mais uma barreira. Nas navegações eram levadas enormes quantidades de moedas, o que fazia dificultar a sua locomoção por causa do grande peso. Então, surgiu a necessidade de guardar essas moedas em um local e dar uma espécie de nota promissória, que assegurava que você era o dono das moedas, evitando-se assim que as moedas fossem carregadas por toda parte. Novamente, esbarramos em outro problema. As notas eram aceitas somente regionalmente, e as pessoas não tinham confiança em notas de outras regiões. Surgiu assim as cédulas emitidas por bancos centrais, garantidas pelos governos. Após a Revolução Industrial, algumas cédulas passaram a ter valor global, e geralmente elas tinham vínculo com o ouro. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e o dólar passou a ser a moeda referência mundial, possibilitando a quem o possuísse trocar por uma quantia de ouro nos bancos. De 1971 a 1973, acabou o acordo que vinculava o dólar ao ouro, e começou a era que conhecemos hoje em dia, o padrão do dinheiro fiduciário, onde surgiu a era do papel moeda, onde o seu valor se dá única e exclusivamente à confiança das pessoas no seu valor e nos bancos centrais. Porém, esse é um sistema propenso a crises e à superinflação, e alguns economistas acham que é o pior sistema econômico adotado até hoje. No auge da crise financeira de 2008, surge então uma mensagem de um tal Satoshi Nakamoto em um fórum, dizendo que ele estava trabalhando em um sistema P2P, que significa de pessoa a pessoa, que não dependia de nenhum terceiro de confiança. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem é essa pessoa, se é homem, mulher ou um grupo de pessoas. Esta mensagem foi publicada em 31 de outubro de 2008. Em janeiro de 2009, ele publica novamente, dessa vez com o link de download do programa para começar a criar essa rede P2P. O Bitcoin surge com a ideia de replicar o dinheiro real de forma virtual, com as transações entre pessoas sem depender de um intermediário. Isso é algo inovador na história mundial,
pois pela primeira vez surge uma moeda descentralizada, sem vínculo com nenhum banco. Antes do Bitcoin, já haviam projetos de moedas digitais, porém, elas barravam no problema de gasto duplo. As pessoas conseguiam gastar mais de uma vez a moeda, replicando as transações, o que fazia com que a moeda perdesse o seu valor, necessitando assim de um agente externo que emitisse e garantisse a segurança das moedas digitais para evitar qualquer tipo de fraude. O Bitcoin vem então com uma solução inovadora para isso: os blockchains. O blockchain é baseado no sistema de prova de trabalho, Proof of Work, onde os usuários fazem a validação de cada transação pelo seu próprio computador e, com isso, ganham uma recompensa em bitcoins. As provas de trabalho foram criadas para que cada usuário demorasse em média 10 minutos para resolvê-las e, assim, registrar as transações do Bitcoin e ganhar sua recompensa. Isso foi um fator determinante para que o Bitcoin não sofresse com a superinflação, pois é controlada a quantidade de moedas produzidas por dia. O processo de usar o seu computador para resolver as provas de trabalho e registrar as transações e assim ganhar recompensas é conhecido como mineração. Quanto mais gente minerando, maior a complexidade do problema da prova de trabalho, garantindo-se sempre que demore cerca de 10 minutos para que o computador execute-a. As transações são então geradas em blocos, em uma espécie de livro contábil, onde há todas as transações e essas transações são conectadas ao bloco anterior, em uma espécie de corrente de blocos, dando origem ao nome blockchain. Uma das variáveis da prova de trabalho é justamente o resumo das transações do bloco anterior, e o resultado da prova de trabalho inclui também uma referência a esse bloco. Sendo assim, um usuário que tentasse mudar o resultado de um bloco teria que refazer a de todos os blocos anteriores a esse, e seria facilmente percebido pelos milhares de computadores minerando simultaneamente. A mineração é então o coração desse sistema, e ela que garante a segurança da rede. O Bitcoin apresenta as vantagens de ser rápido, não poder ser confiscado, não sofrer com inflação, gerar mais privacidade e ser uma rede descentralizada, onde não precisa de terceiros. Sendo assim, você é o seu próprio banco. A primeira transação com Bitcoin da história ocorreu em 2010, onde o dono das moedas trocou cerca de 10 mil Bitcoins por 2 pizzas grandes, que custavam cerca de $25. O preço do Bitcoin nessa transação foi de aproximadamente 0,0025 centavos de dólar. Hoje em dia, o mesmo valor em Bitcoins corresponderia a mais de 3 bilhões de reais. Com certeza, as 2 pizzas mais caras da história. Com a ascensão do Bitcoin, surgiram diversas outras moedas, com os mais variados projetos, com moedas que valorizam centenas ou até milhares de vezes em poucos anos. Apesar de ser um mercado muito promissor, é bom estudar bastante os projetos de cada criptomoeda, pois se trata de um mercado de alta volatilidade, gerando muitas altas e baixas durante todo o ano. Hoje em dia, é muito fácil fazer transações com criptomoedas. Existem muitas corretoras que permitem isso, onde você opera utilizando um par de troca da criptomoeda que você deseja comprar pelo ativo que você possui, como por exemplo o par Bitcoin real. Nos próximos vídeos eu trarei mais conteúdo sobre criptomoedas e as corretoras, além de mais conteúdo sobre a análise dos gráficos. Deixe nos comentários o que você gostaria que fosse abordado nos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.